isto a gravar. Pronto. Então, boa noite. Meu nome é Mafalda, para quem não me conhece. Esteja à vontade para tirar dúvidas. Isto é suposto ser mesmo uma aula interativa, está bem? Portanto, vou apresentar alguns casos e vamos falar um bocadinho sobre eles. Eu não consigo ver o chat, portanto, se tiverem alguma questão, coloquem no... Perguntem mesmo aqui com o microfone, está bem? Estejam à vontade e pronto. E gostava que me fossem dizendo algumas coisas também, porque eu fiz a apresentação para ser o mais interativa possível. Confirmem, pessoal, estão a ver direitinho, certo? Sim. Ok, obrigada. Pronto, então o tema de hoje é a importância da avaliação clínica e da individualização de cada tratamento na medicina estética. Porque a verdade é que o que eu tenho vindo cada vez mais a perceber é que, aliás, isto é um bocado óbvio, que nenhum doente é igual e, portanto, não há nenhum tratamento standard nem nada que nós conseguimos fazer que seja igual a toda a gente e, portanto, temos que adequar não só ao paciente que temos à frente em termos anatómicos, mas também à personalidade do paciente, perceber se é um paciente que quer efeitos imediatos, que quer, se calhar, que não se importa de esperar para um resultado melhor, portanto, tentarmos adaptar cada passo e, portanto, a importância disso no geral da medicina estética e de como podem perceber e aprender a fazer as vossas avaliações clínicas e, portanto, são casos muito práticos. Pronto. A medicina estética cada vez mais tem um papel que é muito fundamental na melhoria da autoestima e no sentimento de bem-estar dos pacientes, portanto, eles vêm ter com vocês, vão ter convosco à consulta com queixas específicas de, por exemplo, vi-me nesta foto e não gostei, estou feia aqui ali, não gosto disto, não gosto daquilo, e portanto nós temos que ver a medicina estética como uma ajuda para melhorar a autoestima e melhorar o bem-estar das pessoas, porque a pessoa, ao ter melhor bem-estar, vai se sentir também mais confiante e consegue fazer as suas atividades da vida diária muito mais facilmente do que quando não se sente bem consigo mesmo. E há muitas tecnologias hoje em dia, portanto, a medicina estética é uma área em constante evolução, vocês não vão acabar ou começar uma mestrado e parar de estudar, é uma coisa que tem que ser, estão sempre a atualizar-se, como o resto das áreas da medicina, no fundo, precisam estar em constante atualização e a constante estudo para perceber o que é que podem fazer diferente, como é que podem melhorar os vossos tratamentos, como é que podem conjugar, se calhar, uma certa terapêutica com outra. Portanto, é importante perceber que isto está mesmo em constante evolução e nunca vai estagnar e se forem para esta área e continuarem só para esta área, é uma coisa que têm que estar em atenção, que vão sempre continuar a estudar e a moda, entre aspas, que têm vindo mais a surgir, é as técnicas não invasivas. Portanto, as pessoas querem cada vez menos procedimentos com agulhas ou que causem dor, que magoem, querem, no fundo, tentar ter o máximo de resultados, o melhor resultado possível, mas com o mínimo de dor possível, o que faz sentido, e portanto há muitas técnicas e tendências nesse sentido também, por exemplo, os lasers, radiofrequências, alguns ultrassons, micro e macrofocados, portanto há várias opções que se calhar não vão explorar todas durante o mestrado, mas que têm no mercado disponíveis e depois com outras formações também conseguem lá chegar. Pronto, então, quais é que são os pontos-chave nesta abordagem e no tema de hoje? É uma avaliação clínica abrangente, portanto, vocês têm que fazer uma anamnese como fazem no resto das outras áreas da medicina, portanto, perguntar antecedentes pessoais, medicação habitual, alergias medicamentosas, se está grávida ou a amamentar, se já teve alguma história de cancro, intolerância à lactose, porque há muitos produtos que têm lactose, por exemplo, há muitas toxinas botulínicas que têm lactose e que depois causam reações nas pessoas e não se percebe muito bem porquê, e portanto é importante perguntar essas questões. Outra curiosidade, se alguém tiver feito, por exemplo, a vacina do tétano há menos de 6 meses, pode perder a eficácia da toxina botulínica e, portanto, vocês vão fazer um botox, não percebem porque é que ele não resultou e se calhar foi uma falha aqui na aquisição da história clínica e da avaliação clínica. Portanto, é mesmo importante perceber todos os passos para conseguirmos fazer uma avaliação clínica o mais corretamente possível, para além de que há algumas contraindicações. Portanto, doenças autoimunes são contraindicadas para fazer a maior parte dos procedimentos e depois temos que adaptar histórias de cancro, por exemplo, a não ser que seja um cancro que já esteja totalmente, ou seja, já não haja mesmo nada, já tenha tido alta da consulta e o oncologista tenha uma carta a dizer que não tem problema nenhum, não se arrisquem a fazer porque depois se acontecer alguma coisa a culpa é vossa e
Não vale a pena arriscar por esse sentido. Portanto, a avaliação clínica igual a qualquer outra consulta, como se recebessem o doente, uma consulta de MGF, por exemplo, que fazem isso. E depois têm que perceber qual é o paciente que vocês têm à frente. E, portanto, é importante perceber que esta pessoa quer resultados rápidos ou percebe que, se calhar, há coisas na medicina estética que implicam que o tratamento seja feito a longo prazo e, portanto, não podemos dar esse resultado tão rápido como a pessoa pede. Ou se calhar às vezes a pessoa até percebe que é preciso esperar, mas precisa ali de algo para a convencer. Portanto, se calhar em vez de começarmos por um procedimento que sabemos que só vai ter resultado passado 2 ou 3 meses, fazemos uma coisa mais imediata, embora não seja totalmente a melhor forma de avaliar aquele caso, é importante, mais uma vez, perceber o paciente com à frente, personalizar também o orçamento que tem o paciente. Vocês vão ter pacientes com orçamentos completamente diferentes. Tem pacientes que vão chegar à consulta e vão dizer: doutora, o meu orçamento é 200 euros, e vocês vão engolir em seco, porque 200 euros não dá para nada na medicina estética, e mesmo assim vocês vão querer ajudar a paciente e tentar, ok, vamos tentar arranjar ali alguma forma de dar. Portanto, é importante perceber o tipo de paciente, perceber e perguntar, e perguntem mesmo, gerir as expectativas, ou seja, o que é que a paciente está à espera e o que ela está, ou o que ele está à espera, não é? No geral, todas as mulheres, porque a maior parte são mulheres, mas de facto também há muitos homens. A gestão de expectativas é super importante, que é, nós vamos conseguir entregar aquele resultado que a paciente pôs na cabeça que queria, ou se calhar ela está a passar numa coisa que não é de todo fazível e que, portanto, é importante nós dizermos desde o início: olha, isso não vai ficar assim. Se calhar, se quiser esse efeito, vamos ter que referenciar para a cirurgia plástica. É importante, estas partes da consulta podem parecer que não são assim tão importantes, mas no fundo são a chave, porque injetar, toda a gente acaba por injetar, não é? Portanto, sabendo a anatomia, aspirando, sabemos em que zona estamos, quantidades, etc., essa parte é fácil. Agora, há toda uma envolvente fora disso, que é muito mais importante. Claro que essa parte também é importante, mas é muito mais importante no sentido de retenção do paciente e de entrega dos resultados que ele está à espera. É muito mais importante essa parte, e portanto a gestão de expectativas também é aqui uma coisa muito importante para este paciente. Depois, acima de tudo, é o que eu vos disse há bocado, vocês têm que fazer a vossa prática baseada sempre em evidência. Portanto, se fizerem alguma coisa fora da caixa, têm que ter alguma evidência científica de base. Para se complicar de alguma forma, vocês têm sempre bases para se agarrar e para ir buscar, e bibliografia e artigos e informações que tiveram ou coisas que estudaram, mas é importante estarem sempre atualizados, porque não queremos que nenhuma complicações vai sempre haver, porque é o que eu digo, só não há complicações a quem não exerce o suficiente para as ter. Vai sempre existir e haver, é importante saber geri-las da melhor forma e estarmos sempre protegidos e perceber, ok, isto aconteceu porquê? Porque era uma variante anatómica, porque nós injetamos mal, porque o paciente não fez o que era suposto no pós. É importante perceber, e para isso nós temos que sempre estudar, testear e estar sempre agarrados à evidência científica, que é o nosso melhor amigo nesta chave. Portanto, mais uma vez, avaliação inicial, o essencial, a avaliação clínica. Portanto, entra na consulta, vocês vão perguntar história médica, tudo, medicação, alergias, história familiar, fazer o exame objetivo e perceber, enquanto a pessoa está a falar com vocês, claro que isso vai ganhando com a prática, não é? Mas quando o paciente está a falar com vocês já estão a ver a cara e perceber, ok, se calhar vai precisar disto, isto e isto, e depois juntarem a vossa hipótese diagnóstica, digam, com aquele que é as queixas que o paciente vai à consulta por. E há alguns casos em que vocês vão precisar de fazer uma investigação diagnóstica para além daquela de injetáveis de medicina estética, ou seja, se vocês tiverem um doente que se calhar a fazerem a anamnese percebem que alguma coisa não está medicamente bem, faz sentido às vezes pedir uma ecografia, por exemplo, a tiroide, quando se queixam de gordura acumulada do pescoço e vocês olham e pensam que se calhar pode ter ali um bócio multinodular, alguma parte de doença endócrina, pedir ecografia, pedir análise, não tenham problemas, especialmente também se os pacientes já tiverem feito preenchimentos antes, já tiverem feito preenchimento no Brasil, onde há produtos que estão disponíveis que aqui na Europa não estão e que são ilegais e que às vezes não vão embora e, portanto, às vezes, por exemplo, pessoas que vos digam, eu fiz malar no Brasil e agora tem uma acumulação de gordura, acham elas aqui, é importante perceber se isso é mesmo gordura ou se por acaso não foi o produto que migrou para aqui e para baixo. Portanto, não tenham medo de fazer da medicina estética medicina mesmo. Portanto, perceberem
se é preciso irem mais longe do que aquilo que está inicialmente previsto, pedirem, se calhar não fazerem nenhum tratamento ao doente na primeira consulta, mas quando ele voltar já vão ter a certeza que estão seguros no que estão a fazer e o paciente em si vai confiar mais em vocês, porque vocês não picaram só e tiveram cuidado de perceber o que é que ele tinha, o que é que não tinha e de adequar o tratamento a estas coisas e, portanto, fazer os diagnósticos diferenciais de tudo, perceber como é que podemos ajudar e depois sim fazer um plano de tratamento. É importante fazer um plano de tratamento que abranja todas as áreas. Às vezes, mesmo que se calhar o paciente se gastou uma coisa, vocês têm que explicar que essa coisa vem de outras. E agora eu vou-vos dar alguns casos para perceberem o que é que eu estou a dizer neste sentido, não sei, e ser um bocadinho mais interativo, como eu estava a dizer, porque muitas vezes os pacientes vêm com uma queixa e, no fundo, o que nós precisamos tratar não é aquela queixa, é outra. E é importante transmitir isso e transmitir que para aquele objetivo, se calhar é preciso um bom caminho de coisas até chegar lá e que nem sempre é tão direito como possa parecer e que é preciso um plano com tempo e a pessoa tem que estar consciente que pode esperar um bocadinho para atingir o resultado desejado e irmos fazendo um plano, porque o vosso plano depois vai ser aquilo a que o paciente se vai agarrar. Se vocês falharem na análise e falharem no plano de tratamento, por muito que injetem super bem e que o resultado fique fantástico, se não ficar o fantástico que vocês prometeram, entre aspas, porque nunca vão prometer resultados, nem garantir, porque não conseguem fazer isso, mas por muito que o resultado na vossa cabeça fique fantástico, se não for de acordo com aquilo que eram as expectativas do paciente, ele vai reclamar, vai se chatear, vai estar mal, vai pedir para vocês fazerem outra vez, vai pedir para gastarem mais produto que vocês não têm. Portanto, é importante olhar para o paciente e perceber, ok, com isto, que quantidades de produto é que precisamos? E claro que no início vai ser super difícil vocês terem noção, mas tentem pecar por excesso e não por déficit. Ou seja, se vocês olharem para uma cara e pensar, ok, se calhar para um full face, na minha opinião inicial, eu precisava de 5. Vocês dizem, se calhar 7 ou 8 singas, mas olha, vamos vendo com calma. Vamos começando com 3 ou 4 e depois vamos avaliar e perceber, ok, se calhar 4 ou 5 já chegam e vocês ficam ali na mesma com uma margem. Para se alguma coisa, por acaso, não for não correr como aquilo que vocês estão à espera, ainda tem uma margem sem estar a prejudicar o plano de tratamento, porque se vocês de repente disserem, ai não, olha, afinal vai ter que pagar mais isto, a pessoa não vai voltar porque vocês estão a cobrar uma coisa acima daquilo que vocês lhe disseram que era e, portanto, não pode ser de todo aí. É muito importante, estas duas coisas são mesmo as partes essenciais e que diferenciam e que eu sinto também com os meus colegas que são aquilo que faz os pacientes voltarem. Vocês fazendo uma boa avaliação, um bom plano, os pacientes vão se agarrar a vocês e é muito importante. Portanto, agora trago alguns casos clínicos para vocês me ajudarem também um bocadinho a perceber o que é que eu estava a falar com isto da avaliação clínica e do plano de tratamento, porque acho que é mais interativo assim do que não. Portanto, esta paciente é uma senhora de 70 anos que veio à consulta a dizer que queria preencher as olheiras com ácido hialurónico. Eu sei que muitos de vocês ainda estão a começar e outros já estão a acabar, mas alguém gostaria de dar uma opinião sobre este caso? O que é que podemos fazer ou não? Não tenham medo, qualquer coisa dá. Avaliando a olheira da senhora, eu diria que o ácido hialurónico não estaria indicado porque tem bolsa. Ou seja, geralmente o preenchimento com ácido hialurónico é feito para a depressão da olheira, quando vemos uma olheira mais deprimida. Aqui talvez outro tipo de tratamento. Exatamente, é mesmo isso. Neste caso, esta senhora tinha uma bolsa de água na olheira e, portanto, bolsa de água quer dizer que a olheira já por si só retém ácido. Se nós pusermos mais ácido nesta olheira, vamos reter ainda mais e, portanto, vai ficar com uma bolsa ainda maior. Portanto, isto não seria um bom caso para colocarmos ácido hialurónico. Como a vossa colega disse, tem que fazer isto, tem que se calhar escolher outro tratamento. Aqui, por exemplo, optaríamos por um laser, porque o laser já permite redensificar a pele, que ela fique mais firme e diminuir, ou então mesmo uma cirurgia, só que às vezes as pessoas têm um bocado de medo quando vocês dizem a palavra cirurgia e portanto perde-se aqui um bocadinho, mas é importante também aprenderem a dizer que não, porque as pacientes vão dizer, não, mas ponha só um bocadinho que vai ficar melhor, e vocês têm que dizer, não vai ficar bem, eu sei, não vai ficar bem,
e elas confiam em vocês também quando diz. Portanto, ótima observação, exatamente isso. Então, próximo caso. Esta senhora vinha à consulta e queria colocar ácido hialurónico na região da mandíbula porque queria afinar a face. O que é que acham em relação a isto? Tentem qualquer coisa. Posso? Força. Pronto, eu acho que a senhora tem o rosto assim mais bolachudo, digamos assim, e fazer um preenchimento mandibular ainda ia agravar mais o formato. Talvez um procedimento que aumentasse a sustentação dos tecidos, que fizesse tipo um efeito lifting, seria uma boa opção. Exatamente, Anabela, é mesmo isso. Neste caso, o ácido hialurónico dá volume e dá peso. Portanto, neste caso, onde nós já temos uma cara bem pesada, nós íamos fazer aumentar este peso. Portanto, nesta avaliação, nós tínhamos que olhar para dentro e dizer, não, isto é uma cara pesada, temos que exatamente isso, fazer um efeito lifting. Portanto, através dos fios, dos bioestimuladores, da ultrassom micro e macrofocado, ou mesmo do laser érbigo, conseguíamos fazer este efeito e explicar à paciente que não era com ácido hialurónico que conseguiríamos fazer esse efeito. Boa. Ok. Este, para não ser a Anabela a responder, nada contra, está à vontade. Mas outra pessoa, esta senhora também vinha à consulta porque queria preencher as olheiras com ácido hialurónico. Agora é fácil. Outra pessoa. Se não, olha a Anabela também. Vou tirar uma à sorte, assim de sempre. Inês, por exemplo. Inês Gamelas. Está aqui aleatória. Não? Pronto. Pronto, a Anabela é um ano então. Ok, Força. então, preencher com ácido hialurónico também não faria muito sentido, porque de facto a senhora apresenta bolsa e até uma certa pigmentação. Talvez um laser fosse apropriado para a parte da pigmentação. Exatamente. A caixa desta senhora principal era o escuro, era quão escuras eram as olheiras e, portanto, não conseguíamos através do preenchimento fazer isto. Ok, esta senhora também veio à consulta porque se queria ver livre destas ruinhas da testa, sendo que isto era esta senhora em repouso, portanto ela não estava ainda a contrair o músculo nesta fotografia. Qual seria o problema daqui? Ok. Porquê Botox, Anabela? Anabela disse, aqui optaria por Botox. Botox porque para melhorar as rugas que a senhora apresenta em fase estática, não é? E também pelo facto de conseguirmos como que ensinar as fibras musculares a não contrair da mesma forma através da modulação com a toxina. Ok. Isso é uma boa resposta e é um bom começo. Deixa-me só responder à Inês. Ok, Inês, não tem problema. Se depois quiseres juntar, estás à vontade. Pronto, então, neste caso temos uma senhora em que temos rugas estáticas em repouso. Portanto, quando ela está sem movimento, ela fica com estas ruinhas. O Botox é bom, como a Anabela estava a dizer, porque vai de facto acabar por relaxar um bocadinho o músculo. Mas ele não vai fazer com que estas rugas desapareçam por completo. Porque esta senhora já devia ter começado a fazer mais cedo e nesta altura o tecido já está muito profundo, já está muito marcado e portanto o Botox, por muito que atenue e impeça que isto piore, não vai deixar que isto desapareça e fique uma testa lisinha por completo. Portanto,
Faz sentido começar pela aplicação de Botox? Sim. Mas isto é um caso de gestão de expectativas. Nós temos que explicar à senhora que ela não vai ficar com a testa lisa, que se calhar já devia ter começado a fazer mais cedo, que há algumas alternativas, por exemplo, os exossomas, algumas sessões, um laser ablativo, conjugar com o Botox, sim, que podem melhorar, mas que muito dificilmente vão fazer com que desapareça por completo e que a testa fique lisa. E, portanto, aqui tínhamos que agir bem, porque senão nós íamos lhe fazer Botox, ela ia melhorar, mas não ia desaparecer, e, portanto, ficávamos nós e a senhora a dizer assim, pois, mas olha, eu queria que desaparecesse. E fica aqui incontente, sendo que gastou dinheiro para um objetivo que não queria, e, portanto, nós temos que gerir bem as expectativas e fazer a nossa avaliação de maneira a não induzir em erro também a paciente e perceber e ficarmos salvaguardados, nós também. Este aqui é mais um do mesmo e, portanto, isto que é só a Anabela, vou... mas este é interessante. Mas este pode ser interessante. Ok. Então, este paciente também veio para preencher as olheiras. E os outros dois, casos que nós vimos de olheiras, um era vascular e, portanto, não ia resolver com ácido hialurônico e o outro tinha uma bolsa d'água. Mas qual seria o problema neste caso? Sabes, Anabela? Vou só direcionar para ti. Será pigmentação? Não consigo perceber bem. Pronto, isto é um caso difícil. E sim, este senhor o que falta é malar. Ele tem uma... Conseguem ver o meu rato ou não? Consegues ver o meu Sim, rato? sim. Claro. O que ele tem é uma falta de sustentação nesta zona. Quando vocês olham deste ângulo, falta aqui volume e falta aqui volume. Portanto, a olheira não se deve propriamente a uma profundidade da olheira, mas sim a uma profundidade desta zona. E, portanto, o que é que nós precisávamos de fazer? Nós precisávamos de preencher primeiro esta zona e aí a olheira por si só já ficava corrigida. Não precisávamos de ir diretamente à olheira. Portanto, aquilo de, ao fazermos a nossa avaliação, percebemos que o pedido do paciente, que era de preencher a olheira, se calhar não era aquilo que era preciso fazer. E o paciente, neste caso, vinha, ok, olha, eu tenho 250 euros, vou fazer um preenchimento com ácido hialurônico. Eu disse-lhe, não, 250 euros não vai chegar, porque nós aqui precisamos de pelo menos 2 seringas para repor todo este terço médio, ok? Portanto, é interessante no sentido de é mesmo perceberem que se adequa a cada tipo de paciente e a cada paciente que nós temos à frente. Alguma dúvida em relação a este caso, que é assim um bocadinho mais desafiante? Ok, obrigada. Pronto, mais um. Eu adoro, claramente adoro olheiras, não é? Para tomar a perceber que pus tudo olheiras. Então, este também é desafiante porque são tudo coisas diferentes e vocês perceberem como a só queixa tem 300 mil tratamentos diferentes mediante o paciente. Qual era a queixa desta senhora? A queixa desta senhora eram estas ruguinhas aqui, perioculares, e a flacidez desta parte. Portanto, o que é que fariam, por exemplo, neste caso? Ou o que é que se lembrariam de fazer? O que é quer dizer com blanching? Preenchimento com ácido hialurônico em pequenas quantidades na epiderme. Não, então, o que ela queria fazer, estas horas não são profundas, se vires. Elas têm muita flacidez. O ácido hialurônico não vai resolver a flacidez. O que é que nós vamos resolver a flacidez? Era como se fosse um bioestimulador de colagênio para os olhos. Há alguns produtos que fazem esse efeito, sim, mas também podemos fazer laser. Por exemplo, vejam antes e depois, nesta zona aqui, esta parte aqui das ruguinhas e da flacidez. Não temos nada aqui. Aqui passamos só a ter uma olheira vascular, que antes já era, mas nós não conseguíamos ver pela quantidade de flacidez que temos em cima. Portanto, o Botox não vai resolver, porque da linha média para dentro não podemos pôr Botox pelo risco de diplopia. O ácido não vai resolver, porque não há nada para preencher, no fundo, e o que ela quer, e a queixa dela, mais uma vez, temos que ouvir a paciente, porque a queixa dela não é falta de preenchimento, é
e flacidez, excesso de pele e ruguinhas finas numa zona em que nós conseguimos corrigir. E, portanto, o que nós fazemos aqui é exatamente redensificar a pele e fazer com que a pele fique lisinha. E, portanto, os papos desapareceram, as rugas desapareceram e toda esta parte ficou muito mais firme. Portanto, lá está. 4 casos em que a mesma queixa é completamente diferente de paciente para paciente. Isto só prova que a medicina estética é super individualizada e adaptada a cada paciente e nós não conseguimos ter nada de standard. Claro que conseguimos desenvolver os nossos protocolos protocolos de olheira, protocolo de malar, protocolo de lábio, como quiseres, mas nunca deixa de ser, nunca é one size fits all. É sempre de acordo com cada paciente que temos à frente. Pronto. Este aqui também é mais do mesmo. Aliás, isso é interessante no sentido, no último sentido, que é estas linhazinhas aqui em baixo. Esta paciente veio para preencher com ácido hialurónico estas linhazinhas aqui em baixo, que são o que nós chamamos de linhas de marioneta. Portanto, são as linhas que vão dos cantos da boca até ao fim e que dão aquele aspecto de pesado, assim como uma marioneta. E a senhora veio com expectativa de preencher estas rugas e preenchendo estas rugas já ficaria bem. O que é que nós poderíamos fazer? Um preenchimento malar, por exemplo, para evitar também as rugas do sulco nasogeniano. É um bom começo, exatamente. Nós começámos exatamente por aí. Fizemos um preenchimento malar nesta zona, e nesta zona, atenção, de meio para trás, porque de meio para trás nós temos efeito de lifting e de meio para dentro temos efeito de volume. Isto é importante depois na vossa prática e no que tiverem a estar, saber isto. Meio para trás dá lifting à cara, meio para dentro dá volume. Se nós aqui queremos levantar toda a face, nós vamos fazer procedimentos do meio para trás. Colocamos o ácido malar, sim, e estas linhas, o que é que acontecem? Por peso da cara. Portanto, quando nós temos uma cara pesada que cai para a frente, o que é que nós precisamos fazer? De puxar a cara para trás. Como é que nós puxamos? Redensificando a pele, através dos bioestimuladores, de fios, do ultrassom micro e macrofocado, mas o que é importante perceber aqui? Que isto não são linhas que se resolvem a preencher, são linhas que se resolvem com a sustentação da cara. Vocês têm que olhar sempre para as caras da mesma forma, que é de lado, de lateral para medial e de dentro para fora. Porquê de dentro para fora? Porque se tiverem uma pele mais densa, mais firme, com mais colagênio, vai ter um efeito mais de lifting e a partir do momento em que tem um efeito mais lifting, o ácido vai aguentar muito mais tempo, muito melhor posicionado e a paciente vai conseguir já esse efeito que pretende. Portanto, mais um caso de que o que eles pedem nem sempre é aquilo. Portanto, às vezes vocês vão para o início das consultas de avaliação e chegam e pensam assim, ok, então esta paciente está marcada para fazer bigode chinês. E depois ela chega-vos lá e vocês percebem, não é o bigode chinês que nós queremos fazer. Se calhar é dar mesmo um suporte de malar, um suporte CK3, que é o ponto aqui, mas isso é os MD codes mais para a frente que vão perceber. Portanto, onde é que eu quero chegar? Estou sempre a bater na mesma tecla porque eu acho que foi uma coisa que falhou, entre aspas, quando eu estava a aprender e que é mesmo muito importante perceber, que é adaptação e perceber que nós podemos dizer que não às pacientes e perceber, não, olha, não pode ser assim, tem que ser desta forma e explicar porquê. Porque se fizermos da sua forma, vamos dar volume à sua cara, mas se fizermos desta forma, vai conseguir ter o efeito que pretende e é um efeito muito bom nesse sentido. E por fim, temos que saber também quando referenciar para coisas que não são a nossa área ou que podem não ser. Por exemplo, este caso aqui, não sei se vocês conseguem ver muito bem, mas temos um nariz completamente torto, de frente e de lado. Isto é um nariz em que nós temos que dizer, é para cirurgia, porque dificilmente, respeitando a anatomia, nós conseguiríamos colocar ácido hialurónico para esta paciente ficar com o nariz direitinho. E atenção que eu acho que o nariz é uma coisa que não se devem aventurar logo a fazer. Acho que nariz e olheiras são coisas... Nariz e olheiras com ácido hialurónico, porque há outras coisas que se pode fazer, são coisas que devem deixar para quando já tiverem alguma prática, vão fazendo alguns estágios, já tenham alguma mão, e depois já estarem algum tempo a praticar, aí sim podem fazer, especialmente quando têm casos como este. Esta rapariga acabou por querer fazer ácido hialurónico, eu decidi fazer ácido hialurónico até conseguimos um resultado que eu por acaso não pus aqui, mas depois quiserem ver eu também vos mando.
Mas era um caso desafiante e este era um caso que eu vi e disse, não, isto é para cirurgia, mas as cirurgias são caras, as pessoas também não podem pagar e é um fator que têm que ter em consideração e portanto acabámos por fazer, mas seria um exemplo de que efetivamente teríamos que mandar para a cirurgia. Pronto, então, e resumidamente da parte da avaliação clínica, de fora, do lateral para medial e de dentro para fora. Não aceitem o que a paciente quer fazer. Se a paciente vos marcar para fazer olheira, malar, sulco nasogeniano, o que quer que seja, não giram as vossas expectativas de maneira que agora vou fazer isto. Não, vocês avaliem sempre o paciente de novo, vejam quais são as queixas, como é que as queixas se enquadram na anatomia, de que forma é que faz sentido enquadrá-las e depois sim conseguem fazer uma avaliação e conseguem fazer o tratamento, porque isso é o que vos vai ajudar a conseguir entregar os melhores resultados possível, que é o mais importante. Portanto, resumidamente, temos uma avaliação individual, portanto, avaliação detalhada, sempre individualizada. Fazer um plano de tratamento adequado a cada paciente. É importante também ter cuidado quais são os procedimentos em que precisam de monitorização ou que precisam de recalques, por exemplo. Sempre que se faz nariz, olheiras ou lasers, monitorizar o paciente, mandar mensagem no dia seguinte a perguntar se está tudo bem, a pedir para mandar fotografia, falar passado 2 dias a perguntar se está tudo bem, a pedir para mandar fotografia, tentar sempre dar um acompanhamento de maneira a vocês estarem salvaguardados de saberem que o procedimento correu bem e também para o paciente ver que vocês se interessam e que, pronto, que querem saber do próprio estado, de como ficarem, de como reagirem, de como é que o reagiu ou não e estarem sempre disponíveis para isso. É mais fácil na clínica ter alguém que faz a gestão de pacientes, porque se forem dar o vosso número pessoal a toda a gente, acaba por não correr muito bem, por muito que no início queiram fazer isso. É uma coisa que é pouco fazível porque as pessoas ligam e mandam mensagens e ligam e mandam mensagens, ligam e mensagem e temos que cortar um bocadinho, mas sem lhes tirar a parte da monitorização e vê-las sempre depois para perceber. Por exemplo, no Botox normalmente faz o retoque passado 15 dias. Vemos a pessoa, ficou tudo bem, não ficou? Pronto, então olha, volto daqui a 4 meses para fazermos novamente. Se calhar fizemos um lábio e passado 2 semanas queremos ver o lábio. Se calhar precisa ali de um retoquezinho para percebermos. Pronto, tentar equilibrar mais uma vez. E temos que incentivar também o paciente a participar no seu processo no seu plano de tratamento e no seu processo de decisão. Se calhar para nós faz sentido tratar mais uma coisa que vá a longo prazo primeiro, mas há outros pacientes que se calhar preferem resultados imediatos. Eu tenho pacientes em que entram na consulta, eu faço-lhes o plano de tratamento, eles dizem assim, doutor, ok, isso é muito giro, mas olha, eu tenho um evento para a semana, portanto eu tenho que estar ótima para a semana. E, portanto, todo aquele plano que eu já tinha idealizado e que, na minha opinião, era o ideal, foi pelo ar. E, portanto, nós aí temos que mudar o chip e ter a capacidade de perceber e de explicar à pessoa, ok, olha, isto é o ideal para si, mas se quer ficar pronta para a próxima semana, nós vamos dar aqui uma volta e vamos fazer isto. Porque ao fazerem todas estas coisas, vão ter o vosso objetivo final, que é a retenção de pacientes. O que vocês precisam é de ter uma carteira de pacientes e ter pacientes que voltem para vocês, portanto, que façam o procedimento uma vez e que, passado 4, 5 meses, ou ou um ano e meio, quando precisarem novamente do paciente, a primeira escolha deles serem vocês. Você perceber, ok, olha, eu gostei tanto do Botox, vou voltar a ter uma fala e volto a marcar, porque assim vocês conseguem ter agendas sempre rotativas para a frente e as pessoas começam e voltam para vocês porque gostam do vosso trabalho e gostam do que fizeram e confiaram em vocês e no vosso plano de tratamento porque fizeram uma avaliação certa e fizeram um plano para aquela pessoa e sabem que não é aqueles planos que dão para toda a gente. Portanto, um paciente que fica com vocês é a melhor chave que podem ter na medicina estética e que vos referencia para terceiros, portanto, para mães, para amigos, para namorados, para primos, para toda a gente. Esse é o objetivo principal na medicina estética e é aquilo que vos vai tornar diferenciadores nesta área e, portanto, é mesmo muito importante fazer estas coisas que se calhar parecem muito básicas, mas não são e são mesmo o que fazem diferença. E mesmo assim, mesmo fazendo tudo bem e a avaliação inicial, vai haver casos que correm mal e que não vamos acordar as expectativas dos pacientes. Se calhar porque o paciente continuava a ter uma expectativa num sítio e nós, como comunicação, não fomos. Por exemplo, esta paciente vai à consulta porque queixava-se de cara cansada, muito aqui nesta zona das olheiras e queria um efeito mais lifting da cara
pronto, um efeito mais lifting, queria um efeito imediato, portanto não queria nada que fosse a longo prazo, queria alguma coisa imediata, porque era, num dos casos queria ter um exame à semana. E portanto eu olhei para a face, fiz uma avaliação e consegui que podemos fazer um full face, portanto um full face é quando se coloca ácido hialurónico em várias zonas da cara, portanto representando quase a maior parte da cara, porque tem uma cara cheia, diga-se, mas não é muito volumosa, é só pontos estruturais, e fizemos um full face e na minha opinião ficou bem, portanto, na minha opinião, enquanto clínica e de acordo com o que ela me disse, nós estamos aqui o antes e depois da paciente e, portanto, ficou com o malar mais definido que ela queria, com o sulco nasogeniano mais definido e com esta linha muito mais definida. Mas a paciente não ficou satisfeita porque a paciente já tinha feito no Brasil antes e na cabeça dela ela queria ficar exatamente igual a como fica no Brasil. E isto aqui é um passo muito difícil, porque há muitos pacientes brasileiros e é o que eu disse no início, no Brasil há muita coisa que não se pode fazer cá que traz resultados melhores. Por exemplo, o glúteo. Há um produto que se chama PMMA que a pessoa põe e fica um glúteo redondíssimo, cheio de volume, ótimo, que nós em Portugal jamais vamos conseguir fazer isso por muito ácido hialurónico que coloquemos. E, portanto, este caso é um caso de que eu achei que a paciente ficou bem e que tinha cumprido o objetivo, a paciente não achou e disse que não porque estava com as expectativas noutro sítio e nós não alinhámos bem as expectativas. Mas depois também temos casos bons. Por exemplo, esta rapariga o que não queria fazer era abrir o olhar e muito natural, portanto, ela queria diminuir as olheiras e abrir o olhar e tirar os pés de galinha, mantendo um aspecto natural. E conseguimos fazer isto e ficou super satisfeita. E aqui fizemos ácido hialurónico em todo o malar, ácido hialurónico na olheira e botox para abrir o olhar. Ela já tinha uma assimetria aqui desta sobrancelha, se repararem. E ficou super satisfeita porque foi de acordo ao plano de tratamento que nós tínhamos feito, a avaliação inicial que tínhamos feito e correu bem. Daqui conseguimos ir de encontro às expectativas dos pacientes, mas depende muito dos casos. Por exemplo, esta senhora entrou na consulta muito chateada, não comigo, mas com a medicina estética, porque já tinha ido a 3 ou 4 médicos diferentes, já lhe tinham pedido para ela tinha pedido para corrigir o bigode chinês, portanto toda esta zona, e o que é que aconteceu? Foram-lhe preenchendo com cânula o bigode chinês sem nunca fazer mais. Ela dizia que aquilo ficava bem 2 ou 3 semanas e que depois desaparecia e que já estava há não sei quantos meses a tentar e, portanto, veio muito chateada. Quando eu fiz a análise da cara e a avaliação clínica, o que é que eu percebi? Que a pele tinha imensa flacidez. Vocês têm aqui uma fotografia da minha mão a puxar pela pele. Se a pele tem muita flacidez, o bigode chinês acontece porque a flacidez da pele cai para cima, portanto, mais uma vez, lateral para medial, certo? E, portanto, se nós não resolvermos a parte lateral, se nós não resolvermos a flacidez, nós nunca vamos conseguir resolver o sulco nasogeniano. Portanto, o que eles estavam a fazer estavam a continuar a pôr ácido, que não estava a resolver o problema porque o problema não era aquele, o problema era outro. E só com uma avaliação correta é que conseguimos perceber isso. E, portanto, isto foi o antes e depois. Depois de corrigirmos a parte malar e a flacidez e aí sim aplicar ácido, conseguimos passar, portanto o antes é o de cima, o depois é o de baixo, a da esquerda é o depois, este aqui, que vemos aqui o rato é o antes. Vejam a diferença de um para o outro por fazer uma boa avaliação clínica do paciente e também ouvir, porque eu tive que ouvir a paciente e perceber, ok, já muita gente tentou, nós temos que fazer uma coisa que para ela resulte. E aí retive a paciente, ela volta, já trouxe amigas e está super contente porque finalmente se sentiu ouvida e sentiu que tinha olhado a tela e percebido como é que as coisas funcionavam. E é muito importante fazer isso. Bom, esta paciente, mais um caso de nós ouvimos e correu bem. Ela tinha um ar muito cansado, queria mais uma definição de malar e um efeito de lifting da cara. Portanto, com coisas simples conseguimos fazer um bom plano de tratamento. Aqui, ao contrário do outro caso, a senhora queria corrigir o bigode chinês, mas tinha uma pele bastante firme. Portanto, percebe que as pessoas de raça negra normalmente têm muito melhores peles do que as pessoas de raça branca. São muito mais firmes, muito menos flácidas, com muito menos rugas, são muito melhores de trabalhar.
E ao contrário desta senhora, da outra senhora em que precisávamos de uma abordagem de bioestimulador para fazer o efeito lifting, aqui olhámos e percebemos, ok, a pele está boa, há boa sustentação, podemos preencher. E conseguimos fazer o resultado que a senhora pretendia de preencher com ácido hialurónico e chegar ao objetivo final da paciente. Pronto, aqui mais um de flacidez, que o que queríamos era tratar a flacidez, mas no fundo é isso. As metas são mesmo um atendimento personalizado, portanto, tratar a paciente como se fosse a única paciente que vocês têm no sentido das necessidades e das preocupações que cada um, fazer metas individuais para cada paciente adequadas às necessidades financeiras, às necessidades emocionais, também não levar a exageros, saber dizer que não e perceber, ok, eu não posso fazer esta abordagem numa paciente em que não está, por exemplo, vou dar um exemplo, pessoas que veem que já estão viciadas em investimentos e que querem mais e mais. Têm que ser capazes de dizer que não e dizer não, isto não vai ser benéfico mentalmente para esta paciente e, portanto, não vou fazer. Peguem cada paciente, façam atendimento, cliquem métodos individuais e adaptem cada tratamento para ser o mais eficaz possível na entrega de resultados que vocês vão e nunca se esqueçam de fazer o acompanhamento. Porque se deixarem o paciente esquecer-se de vocês, ele esquece e há muita gente a fazer medicina estética e é muito fácil de chegar a alguém que faça um botox, um ácido, um bioestimulador, um laser. É super fácil de encontrar alguém que o façam. Portanto, o vosso foco diferenciador tem que ser mesmo o atendimento que dão e o conhecimento que dão e a personalização de cada coisa no paciente, porque é o que os vai fazer diferenciar e garantir resultados muito mais satisfatórios e muito maior probabilidade de fidelizar o paciente, que é o ponto-chave e aquilo importante na medicina estética. Portanto, mesmo a Organização Mundial de Saúde diz que os resultados ótimos e a qualidade dos cuidados de saúde acontecem mesmo por uma personalização dos tratamentos médicos baseados em cada indivíduo. E, portanto, é a mesma chave que vos deixo hoje, embora repetitiva, porque eu sei que vão repetir, mas é mesmo uma ideia que têm que assentar e quanto mais cedo tiverem essa noção, também mais cedo começam a ter os resultados que querem, porque não é só a teoria, não é só saber injetar, há muito por detrás disso que vos faz manter os pacientes e agarrar os pacientes e conseguir ter uma agenda cheia em vários sítios todos os dias de medicina estética, que é mesmo o que vai diferenciar e o que vai fazer a diferença. Pronto, e é isto. Vou deixar de partilhar o meu ecrã. Não sei se têm alguma dúvida, alguma questão que eu possa esclarecer, alguma coisa que queiram perguntar sobre este tema ou outro qualquer, estejam totalmente à vontade, que no que eu puder ajudar, ajudo. Alguma questão? Nenhuma dúvida de nada de quem já fez mestrado? Obrigada, Inês. Pronto. Gostei muito da apresentação, obrigada. Os casos clínicos foram muito elucidativos. Obrigada, Anabela. Pronto, olhem, no que precisarem, podem-me sempre perguntar. Eu vou deixar aqui o meu Instagram, que eu, apesar de tudo, é o que eu vejo mais. Deixem-me ver onde é que eu posso escrever. Na verdade, não sei escrever no chat. Está aqui. Pronto, eu vou deixar aqui, se quiserem mandar-me alguma mensagem no Instagram ou dizer receberam, confirmem só que eu enviei para o chat certo, porque eu não sei. Sim, ok, obrigada. Pronto, se tiverem alguma dúvida, estejam à vontade, se precisarem de alguma coisa, de perceberem como é que isto funciona, ajuda de arranjar, tentar perceber como é que podem arranjar local de trabalho, ou o que quer que seja, é só mandarem mensagem, está bem? Estejam à vontade para mandar mensagem, tirarem as dúvidas que for preciso, se tiverem dúvidas do que quer que seja, estão à vontade, está bem? E obrigada por me terem ouvido e se precisarem de alguma coisa, já sabem, está bem?
Obrigada, meninos. Olhem, boa noite a todos, bom descanso, está bem? Boa sorte para quem ainda vai começar o mestrado e boa sorte também para quem vai começar agora a trabalhar, está bem? Obrigada, beijinhos e boa noite.